E aí, galera da imagem, hoje eu vim trazer um problema que é muito frequente, independente do tempo de formado que você tem, 5, 10, 15 anos, ele pode te pegar de calça curta. E quando ele acontece, ele pode trazer diversos transtornos, principalmente com relacionamento com o cliente e faturamento. Sabe de que problema eu estou falando? Estou falando do seu equipamento dar problema e você não está preparado ou para consertá-lo ou para trocá-lo. Existe uma boa e uma má notícia. A má é que esse problema é inevitável. Os nossos equipamentos são produtos eletrônicos e eles têm vida útil. Então, nós compramos já sabendo que ele vai dar problema. Mas a boa notícia é que existem formas de nós estarmos preparados financeiramente para quando esse problema acontecer. E é sobre isso que nós iremos falar hoje nesse vídeo. De que maneira nós podemos nos preparar para evitar que quando esse problema acontecer, não faça como trouxe recentemente para um colega meu cardiologista, que tem um alto número de exames por mês de ecocardiograma, e o aparelho dele repentinamente deu problema. Ele não tinha seguro, na região dele não tinha assistência técnica, então ele precisou enviar esse aparelho para fora, para assistência técnica. E quando saiu o orçamento da assistência, o valor do conserto era quase o mesmo valor de um equipamento novo. E aí ele estava com dois problemas nesse caso. O tempo que ele estava gastando só para pegar o orçamento, e quando o orçamento saiu, ele estava sem dinheiro para consertar esse equipamento. Se ele seguisse ou seguir essas recomendações que traremos nesse vídeo, com certeza, da próxima vez, ele estará muito mais preparado. Vamos falar de duas formas de lidar melhor com esse problema para trazer o menor impacto possível no seu negócio. Primeira é como aumentar a durabilidade do seu aparelho. E segundo, de que forma se preparar financeiramente para quando esse problema acontecer. Então vamos trazer o primeiro ponto. O aumento da durabilidade dos nossos equipamentos. Temos que estar atento a fatores que influenciam diretamente nessa durabilidade deles. Lembre-se, são equipamentos eletrônicos. Então, ficar atento à rede elétrica é essencial. Se o seu equipamento é 110 e você ligar ele numa tomada 220, ele vai queimar na hora. A melhor forma de se evitar esse tipo de problema é trabalhar com no breaks, bivolt, e aí o seu aparelho fica ligado no no break, então qualquer tomada que esse no break entrar, ele não vai queimar. Ele é uma barreira, né? Ou, se é um equipamento mais robusto, tipo um raio-x, e precisa de uma estrutura maior, você pode conversar com o eletricista e ele trazer as recomendações mínimas que você precisa para que você possa solicitar para o seu cliente e assim você está seguro de que lá não vai acontecer nenhum tipo de problema em relação a isso. Uma outra coisa é evitar ligar os aparelhos em filtros de linhas ou tomadas que tem um monte de coisa junto ligada. Isso é
um alto fator de risco de pequenos curtos que podem queimar componentes das placas e com o uso repetido, né, disso, acaba danificando muito rápido os equipamentos. Outro ponto que é muito importante, e esse eu diria que é um dos principais causadores de problemas, são os pelos. Eles entram dentro das partes internas dos equipamentos e trazendo tanta sujeira que é uma das principais causas de parada de funcionamento repentina de cooler dos aparelhos de ultrassom. Isso leva a superaquecimento e os equipamentos acabam queimando. Então, fazer uma manutenção de limpeza programada, periódica, vai aumentar muito a durabilidade desse aparelho. Quer ver um outro quesito? Quem e quantas pessoas manuseiam e operam esse aparelho? Porque se é só você já toma todas as medidas de segurança e já está atento a isso. E quando tem mais gente envolvida? E quando tem um auxiliar que leva esse aparelho, carrega ele? Ou radiologistas que ficam operando diariamente neles? É preciso estar treinando a equipe sobre isso, sobre quais as medidas de segurança que eles devem tomar. Para evitar queda, evitar que um terceiro, ligue numa rede errada. Esses pontos são muito importantes para que os nossos equipamentos consigam chegar próximo do que os fabricantes recomendam sobre a vida útil de utilização deles. Agora, eu vou trazer de que forma nós podemos nos preparar financeiramente para lidar com esse problema. E para tal, eu vou trazer um conceito da depreciação e ensinar como calcular a depreciação dos nossos equipamentos. Porque depreciação, ele é um termo contábil e corresponde ao valor de desgaste do nosso equipamento mensal. Quanto ele desvaloriza com o tempo. E esse valor, ele faz parte das despesas do seu negócio. Entende? E como fazer esse cálculo? Eu vou trazer aqui uma folha para exemplificar uma situação onde um equipamento custa 50 mil reais, tá? E nesse caso, o fabricante e a própria Receita Federal, eles indicam que a durabilidade dele é de 10 anos. Assim, o cálculo de depreciação é considerado que ao ano ele desvaloriza 10%. Ou seja, anualmente, esse equipamento de 50 mil reais está se desvalorizando em 5 mil reais. Anualmente. E se dividirmos esse valor por 12, nós encontramos qual é o valor mensal de depreciação do aparelho. Esse R$ 416 é que entra dentro do seu controle financeiro como uma despesa. E você sabe
que é um valor que mensalmente estará lá contabilizado para que você possa utilizá-lo quando for precisar fazer uma manutenção ou até mesmo a troca dele. E quais são as vantagens de se fazer isso, Vicente? Primeiro, é que isso faz parte do gerenciamento financeiro. É dessa forma que grandes empresas se preparam para trocar suas principais máquinas de operação. Imagina como que as indústrias fazem para fazer com que elas nunca parem, funcionem 24 horas, como muitas fazem. Segundo, que isso passa a ser um grande diferencial no mercado. Porque somente veterinários, radiologistas, profissionais é que tem esse tipo de organização. E isso te deixa um passo à frente. Porque quando o seu aparelho parar de funcionar, você vai estar preparado financeiramente para poder consertar ele, para dar entrada para comprar um novo aparelho. Então, se você está com equipamento de 3 anos de uso, achando que está tudo bem, está lá fazendo seus exames normalmente e de repente a tela apaga, você tenta ligar ele não liga mais, e você começa a ter aquela taquicardia, começa a pensar quanto tempo você vai ficar sem fazer exame, sem prestar o serviço para aquele cliente, sem faturar. Fique atento a todas as condições que podem favorecer a diminuir a durabilidade desses equipamentos. Nós falamos nesse vídeo sobre atenção à rede elétrica, pelos que causam sujeira, manuseio do equipamento, quem manuseia, quantas pessoas manuseiam. E para você não ser pego desprevenido e não acontecer com você, como aconteceu no exemplo que eu dei do meu amigo, onde o orçamento de conserto do equipamento foi quase o valor de um preço de um equipamento novo. Faça os cálculos de depreciação e se organize financeiramente para começar a trabalhar de forma profissional. E quando isso acontecer, e se acontecer, você está preparado financeiramente para arcar com essas despesas. Se esse conteúdo fez diferença para você, compartilhe ele com algum colega ou deixe seus comentários aqui abaixo, porque eles são muito importantes para a geração de novos conteúdos. Obrigado.